Boa tarde. Boa tarde, Duda. Tudo bem, Prazer. Rubens? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui com você, o Samuel, mais uma vez. Como é que você que ficou lá na administração do Serra, ficou agora na administração do Alckmin, se licenciou agora, mas acompanhou todas essas campanhas aí. Que eleição, aparentemente de longe, claro, vocês que estão envolvidos, faz todo aquele desgaste emocional. Mas como é que vocês interpretaram a, a pesquisa do Alckmin não cair durante toda a campanha, ficou em torno de 50% e fechou lá com quase 60%. Que mágica é essa, Rubens? Primeiro, todos previam uma campanha muito difícil. Primeiro, pelos 20 anos do PSDB. Claro, Que renovação, né? ao desgaste natural, né, de um partido com tantos anos no poder. E candidaturas fortes, né? O PT com candidato, o PMDB com candidato, o PV, enfim. Mas desde o início da campanha, com o governador mantendo o índice de aprovação ao seu governo em torno de 50%, até mais, entre ótimo e bom, dificilmente se perde uma eleição. Então ele foi bombardeado durante 70 dias, diariamente, pelos adversários. E mesmo assim ele se comportou como governador, ele continuou governando o Estado e nas horas de folga ou finais de semana fazia campanha política. No horário eleitoral, o que ele conseguiu mostrar? Primeiro, uma gestão eficiente, que foi no governo do Estado em todas as áreas. E segundo, que é tão importante quanto, a imagem dele como homem público, pleiteando pela quarta vez o governo de São Paulo. É um homem que não tem uma mácula no seu currículo, é um homem decente, honesto, com um governo eficiente, e isso fez a diferença. E o que acho que chamou muito a atenção também, que os adversários falavam muito mal de São Paulo. E o povo do estado de São Paulo, paulista, tem orgulho de morar em São Paulo, tanto no interior como na capital. São Paulo tem as melhores estradas do país, tem as melhores universidades públicas do país, os melhores hospitais públicos do país, os melhores índices de desenvolvimento social do país. Então, não adianta o adversário fazer uma campanha falando mal de São Paulo. Então, isso pesou na decisão do eleitor e ganhou com uma margem do segundo colocado de mais de 7 milhões de votos. É uma coisa realmente que consolida o governador Geraldo Alckmin, uma grande liderança política, uma referência para todas as pessoas que fazem política. Como é que você está vendo a campanha para presidente, Rubens? Realmente tudo indica que vai ser uma eleição extremamente difícil, e voto a voto, unha a unha. Como é que você está enxergando isso? Não, eu vejo que depois de alguns anos o Brasil tem a oportunidade de mudar um governo que está aí, que fracassou. Um governo que fracassou na política econômica, o índice de desemprego é o mais alto dos últimos anos, a inflação voltou, né? A dona de casa não compra hoje o que comprava há 6 meses atrás. O país, a desindústria no país prefere fabricar as coisas na China do que no Brasil. E a questão moral e ética, né? Quer dizer, nunca houve escândalos que nos batem à porta no dia a dia. Quer dizer, o mais visível é da Petrobras, que deixaram a maior empresa brasileira ser páginas policiais no dia a dia, num esquema de corrupção que levaram 10 bilhões de reais da Petrobras em propinas para partidos políticos. Então eu acho que a oportunidade é agora de mudar
E o candidato Aécio hoje, ele incorpora não um desejo de um partido, um desejo da maioria da população e ter um novo governo. Por falar na Petrobras, o Paulo, que é o delator da Petrobras, que fez a negociação, ontem ele acusou o ex-presidente do PSDB, o Sérgio também, Isso. de estar envolvido numa corrupção lá atrás, há anos atrás com ele. Não, eu vi. Então, o quesito da Petrobras era um esquema de desvio de dinheiro para abastecer 3 partidos políticos, PMDB, PT e PP. Né? E a maioria da propina ia para o tesoureiro do PT, isso pela, 3% ia para ele. delação premiada. Ontem saiu a denúncia que um ex-presidente do PSDB teria recebido propina. Ele está vivo ou morreu? Morreu. Morreu, né? Teria recebido propina para engavetar uma CPI. Infelizmente, ele não está vivo para responder por isso. Agora, o PSDB não passa a mão na cabeça de corruptos, ao contrário do PT, que enaltece esse diretor da Petrobras, saiu da empresa com uma carta de agradecimento aos grandes serviços prestados à nação. Essa é a diferença. Eu acho que o ato dele envolver também alguém do PSDB, para nós da população que não temos partido, mostra a seriedade das acusações dele, que não estava aí querendo prejudicar o PT, onde ele acusa de desvio de bilhões de dólares aí, né, Robson? Exato, e a delação premiada, ele tem que falar a verdade, senão ele não Senão consegue ele delação, o benefício da delação, que é a liberdade, né, que ele já conseguiu. Ó, o Luiz Carlos da Boa Vista, da Bela Vista, pergunta: boa tarde, professor. Dr. Rubens, queria falar sobre pesquisa eleitoral no primeiro turno. Foi a primeira vez que fiz parte realmente de uma pesquisa e constatei que não inspira confiança nenhuma dessas pesquisas, porque o que a gente diz é digitado em um celular e a gente não pode conferir o que a pessoa que fez a pesquisa colocou lá. Abraços. Há muitos comentários sobre institutos de pesquisas que têm contrato com o governo federal, grandes contratos. Qual o interesse teria de fazer uma pesquisa isenta? Eu não tenho comprovação e como dizer sobre isso, mas o que estranhou foi os resultados. Pareceram 20 milhões de votos aí, né? Há 15 dias antes da eleição, o candidato Aécio Neves tinha 15% de intenção de voto e terminou com 33%. Não é possível que 2, 3 dias aconteça isso, essa movimentação de eleitores. Mas o que a gente tem é que tem várias institutos de pesquisas, é sempre o eleitor não ter o seu voto baseado no resultado da pesquisa, né? O eleitor definir seu voto na tua consciência, no que ele entende que é o melhor para o país, não o que às vezes o Instituto dá em quem vai ganhar, né? No estado de São Paulo, a eleição mais dura foi a de senador. E você que trabalhou no gabinete do Serra 4 anos, e o Serra acabou derrotando um petista histórico, respeitado, e que nunca teve acusação de corrupção em cima de Suplicy. Isso deve ter deixado o Serra extremamente animado, você que conhece o Serra. Foi, ele estava preocupado com a campanha, porque, na verdade, o Eduardo Suplicy tem uma imagem muito boa, apesar de não ser muito talhado ao trabalho, né? Mas a imagem pessoal dele é boa, mas não teve grande serviço prestado ao Estado nos 24 anos de Senado. E o Serra tem uma imagem dele de um grande gestor, né? Por onde ele passou, desde Senado da República, Ministério da Saúde, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo, de realizações. Então eu dizia a ele durante a campanha, falou, o senhor vai ganhar ainda com uma diferença enorme, principalmente com os votos do interior, que reconhece mais fácil o trabalho
do governador Serra. E, na verdade, ele teve uma votação no interior acima de 60% dos votos. Ele está extremamente feliz com o resultado, animado, e São Paulo vai ter um senador à altura de São Paulo, que defenda os interesses de São Paulo em Brasília, seguramente ele junto com a Aloysio lá, espero que a Aloysio vá para a vice-presidência, mas São Paulo hoje está muito bem, vai estar muito bem representado. E eu acho que, na hipótese de uma vitória do Aécio, nós vamos ter. E você é uma pessoa importante aqui, que é ligado ao Serra e ligado ao Aloysio. Mas o próprio Aloysio pode fazer um trabalho bom para a nossa região também, né, Rubens? Vai, o Aloysio bom, primeiro é do interior, é de Rio Preto, como secretário da Casa Civil, ele pôde ajudar muito o interior. Eu me lembro, as Nações Norte, ela saiu em função de um trabalho enorme que o senador Aloysio fez. Na época eu estava lá, junto com o deputado Pedro Tobias, convencemos o DR, que era uma obra importante, que ligava duas rodovias, cortava o perímetro urbano da cidade. Então, esse é só um exemplo do que o Aloysio foi capaz de fazer já por Bauru e por toda a nossa região. Se eventualmente ele for eleito vice-presidente da República, eu acho que São Paulo vai ter lá uma pessoa trabalhando e lutando pelos interesses do nosso Estado. O que você está achando dos debates, Rubens? Muita baixaria nos debates, né? Dos dois lados, né? Não, mas eu acho que quem começou a baixaria foi a presidenta. Ela jogou no debate. Primeiro, eu tive presente no debate da Bandeirantes, na terça-feira. Ela não queria discutir propostas para o país, queria discutir passado. Governo de Fernando Henrique, governo do Aécio em Minas, que ele está aberto a discutir. Ele foi governador, reeleito com mais de 70%, terminou o mandato com 91% de aprovação, elegeu o sucessor e se elegeu senador. Agora, quem só quer debater o passado é porque tem medo de debater o presente e não tem nada para falar sobre o futuro. Eu acho que isso que aconteceu. Então jogou as coisas no campo pessoal e chega uma hora que o candidato tem que responder. E responder à altura. Não tem medo de ter uma vida íntegra de 30 anos de vida pública. Então não tem medo de falar nem sobre sua vida pessoal. Então jogou a coisa para o campo pessoal, que é uma característica do PP em eleições. Fez dossiê contra o Serra em 2010, invadiu a privacidade da declaração de imposto de renda da filha do Serra em 2010. Ninguém pode se esquecer dos aloprados que pegaram uma mala com R$1 milhão dentro de um hotel, preparando um dossiê contra o Serra, então candidato. Agora, a população não gosta que numa campanha você vai para as questões pessoais. Vamos debater o que a população quer saber, que é a corrupção no governo federal, aumento da inflação e aumento da taxa de empregos. Agora, nada disso está acontecendo. Então, ontem, no debate de ontem, ela quis levar uma questão da irmã do Aécio, que ele a teria empregado, e o tiro saiu pela culatra. A irmã dele é conhecida em Minas, a Andréia Neves, trabalhou como voluntária no serviço social enquanto ele foi governador, com relevantes serviços prestados à assistência social. E ele mostrou que o irmão da presidenta Dilma Rousseff foi empregado na prefeitura de Minas Gerais pelo PT, empregado, mas não trabalhou. Então, política é isso, né? Você bate, mas tem que saber que quem bate você tem que levar o troco também, à mesma altura. Como é que explica a derrota do Aécio em Minas Gerais, Rubens? Não é difícil de explicar, não. Ele saiu muito bem avaliado do governo, foi eleito senador e foi para Brasília. Como senador em Brasília, elegeu o governador em Minas, o Anastasia, que fez um belo governo, tanto que foi eleito senador com quase 60% dos votos. E ele não voltou para Brasília, para Minas com frequência, porque a esposa dele mora no Rio de Janeiro.
indicou um candidato a governo de Minas que não foi um bom candidato, estava fora de Minas, fora da política. Então, o candidato a governador não foi bem na campanha. O Aécio se dedicou à campanha muito a São Paulo, ao Nordeste, achando que em Minas a situação estava resolvida. E não aconteceu isso. Agora, ele está em campanha em Minas, já reverteu a situação. Ele está ganhando da Dilma em Minas com mais de 15 pontos. Está ganhando? Está ganhando, está com 57 a 42, na última pesquisa ainda ontem. Então, com certeza, vai ter uma grande vitória em Minas e o mineiro reconhece o trabalho dele como um grande governador. O doutor Natanael pergunta, doutor Rubens, após ter citado que pagou propina para o PT, para o PMDB e o PP, agora o ex-diretor da Petrobras, embora eu já perguntei, falou que pagou propina para o PSDB também. Tirando as exceções, poderia ser usada aquela famosa frase, somos todos ladrões, braços dados ou não? Eu acho que não, viu? Eu acho que não é que tem exceções, tem muito. Na sociedade, né, a classe política representa o que tem na sociedade. Né? Quem elege somos nós. Então tem pessoas honestas e desonestas. Como tem entre os advogados, entre os médicos, entre os jornalistas, entre o comerciante, o industriário. Agora, o problema, então, onde há corrupto tem que ser condenado, e julgado e condenado, né? Houve essa menção em que nós já comentamos. Agora, o que houve nesse governo do PT foi o método de governo, foi esse. Não é só Petrobras, os Correios, Eletrobras, Furnas. Quer dizer, é um método de governo onde não se empregou pelo mérito, mas por ser filiado a um partido político e abastecia a base de governo da presidenta. Então, esse tipo de método, para diminuir os níveis de corrupção, você tem que empregar pelo meritocracia, quer dizer, não empregar só gente ligada a partido político, você tem que procurar as melhores cabeças para pôr nessas diretorias de órgãos públicos. Então, acho que a diferença está no conceito de montar a equipe de governo e o conceito de como é que você consegue uma maioria no parlamento, né, com troca de favores, empregando pessoas de partidos não preparadas para desempenhar essas funções. É esse tipo de método de governar que o Aécio está tentando levar à população, que ele fez no governo de Minas Gerais e tem todas as condições para fazê-lo se for eleito presidente da República. O William faz a seguinte pergunta. Professor Duda, parabéns pelo seu trabalho como educador. Este senhor aí, quer dizer, o Dr. Rubens, fazendo apologia ao PSDB, o que é isso? É lícito isso numa TV educativa? Antes do Rubens responder, William, nós trazemos todo mundo aqui. Essa semana veio 4, 5 partidos diferentes e o Samuel sempre procura, ele que cuida da produção nesse aspecto, quando ele traz um de um partido, imediatamente ele traz outro de outro, né? E acho que é isso. E as perguntas são feitas, aquelas que têm que ser feitas, e o telespectador faz a pergunta e nós passamos para o entrevistador. Essa pessoa que está aqui, o Dr. Rubens, prefeito de Pederneiras em 2 legislaturas, foi do gabinete do Serra, do gabinete do Alckmin na 2ª gestão do Alckmin, e tem uma folha de serviços prestados para a região. Assim também como tem gente do PT, né? Já tentamos trazer Estela essa semana, não deu resposta, não consegue localizar a Estela. E aí, o Samuel, logicamente, segunda, terça, já vai tentar pôr alguém do PSDB. O Roque veio essa semana, e acho que a TV prevê uma tribuna livre. Isso é TV educativa. Agora, se ela não pode falar de política porque é do partido A ou B, e eu faço as perguntas que eu tenho que fazer. Eu tenho as minhas convicções, que são minhas, mas eu acho que uma TV educativa tem que ser aberta a todo mundo.
Não sei se você quer falar mais alguma Não, coisa. acho que a gente respeita a opinião das pessoas. E aqui eu sempre vi pessoas de todos os partidos serem entrevistadas e eu faço apologia do que eu acredito. E vou continuar sempre fazendo. O Pedro Valentim pergunta, Dr. Rubens, não vamos falar de política, vamos falar de medicina. A Justiça Federal decidiu ontem que médicos para atuar no estado de São Paulo não precisam mais fazer o exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o que era obrigatório. Verdade, eu não estou nem sabendo disso, Pedro. Qual é a avaliação do senhor, sendo médico, perante essa decisão da Justiça Federal? Não, eu desconhecia isso. O que existe, na verdade, é o seguinte: o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele tem um exame obrigatório para todos recém-formados de escolas médicas no Estado de São Paulo. Mas esse exame, ele só mede as condições que saem os médicos dessas escolas. Mas ele não é impeditivo da pessoa tirar o registro do Conselho Regional de Medicina e exercer a atividade. Então, o exame é obrigatório, porém o resultado não o impede de exercer a medicina. Até o Conselho Regional de Medicina gostaria que isso fosse estendido a todo o Brasil, como existe a Ordem dos Advogados do Brasil hoje. Se isso acontecesse, eu acho que as escolas médicas teriam maior cuidado na formação dos seus profissionais, quer dizer, não escolas só para ganharem dinheiro, mas ter a formação médica especial. Hoje que você vê muitas escolas médicas sem qualquer condição de formar o aluno. Não tem hospital-escola, não tem corpo decente, preços abusivos e a família com a ânsia, a ansiedade natural de querer formar um filho médico, às vezes passa enorme dificuldade para fazê-lo médico. Depois ele não entra numa residência, não consegue especialização e fica aí trabalhando, levando em risco a atuação dele e a da população. Tem um monte de pergunta aqui, infelizmente já estamos a menos de 5 minutos, mas vamos ler essa daqui acho que é só para ler. Luiz Carlos dos Altos da Cidade. José Serra foi considerado um dos melhores ministros da saúde nos últimos tempos, mesmo não sendo médico. Aécio Neves ganhando. Serra tem chance de retornar ao Ministério da Saúde? Olha, primeiro precisa, como você mesmo falou, precisa ganhar a eleição, depois monta o ministério. Eu acho que chance existe, né? O Serra tem 72 anos, tá? Jovem, é um grande gestor, foi um grande ministro da Saúde, sabe montar equipe, essa característica dele é importante, sabe montar equipe. Então, existe essa possibilidade, mas primeiro tem uma eleição aí, a eleição muito acirrada, uma eleição difícil, os dois têm possibilidade de vitória, não dá para ficar falando em montagem de ministério. Agora, claro, ele é uma cabeça que qualquer governante gostaria de aproveitá-lo no seu ministério. Não dá mais tempo de eu fazer pergunta, mas o Reginaldo faz uma pergunta de água muito boa. Mas deixa eu aproveitar, Reginaldo, senão foi bom você falar de água que eu lembrei. Eu acho que o Rodrigo deve urgentemente fazer um estudo, urgentemente, porque dia 17 de novembro vem os Jogos Abertos em Bauru, vai ter mais de 10 mil atletas aqui, né? E tem que ver as previsões de chuva até 17 de novembro. O Batalha está com um palmo d'água. Vê, Rodrigo, ou quais são as alternativas a tomar. 10 mil pessoas jogando de manhã, de tarde e de noite, tomando banho, se nós temos condição de abastecer essa água. Se não, o administrador tem que ter o pé no chão. Cancela os Jogos Abertos, Eu acho que não é feio isso, não. Agora, monta já um esquema de admitir que vai estar na situação de hoje. O DAI não está fazendo tudo o que pode. Eu vejo a luta do pessoal do DAI, mas não está conseguindo, está perdendo essa guerra. Quer dizer, né?
E se continuar essa chuva, como receber mais 10 mil atletas jogando de manhã, de tarde e de noite? Ô Rubens, infelizmente não dá nem tempo de você. Só manda um alô para a região. Tá, um abraço a todos, a Duda, ao Samuel. Uma alegria estar aqui novamente falando para vocês de Bauru e região. Desejar a todos um bom dia e obrigado mais uma vez. Bom, logo depois da eleição eu vou te chamar para a gente conversar mais então. Maior Tá? prazer. Quer ganhe ou perca, Claro. vou trazer você aqui, tá? Bom, eu agradeço a sua. Tem um montão de perguntas aqui, infelizmente. E quem não se identifica, é só falar. O João ligou, falou esse tipo de coisa para qualquer dos lados que aparece, nós não atendemos. Isso é coisa de fofoqueiro. Tchau.